Um em cada 3 transexuais mortos no mundo é vítima no Brasil. E a cada 48 horas, uma pessoa transexual ou travesti é assassinada no país. Parece brincadeira, mas em pleno século XXI, as pessoas que fazem parte desse grupo ainda são vítimas constantes de agressões físicas e verbais. Morreu esta tarde a transexual que foi esfaqueada ontem à noite no centro de Aracaju. A jovem foi atacada e ferida por um homem armado de faca. O crime coloca mais uma vez em evidência a intolerância e a falta de um olhar mais humano para essas pessoas. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. A cada 2 dias, uma pessoa trans é assassinada, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Uma mulher trans foi queimada no centro da cidade. Infelizmente, ela já teve que amputar um braço. O outro corre risco também de ter que ser amputado. Vou pedir ao Diego Barros para trazer mais informações sobre esse caso extremamente triste e motivado por preconceito. O Brasil registrou pelo menos 140 assassinatos de transexuais no ano passado, pelo menos 140. Essas informações estão em um dossiê da Associação de Travestis e Transsexuais. Meu nome é Gustavo, eu sou pai de santo aqui no terreiro do Pai Maneco. Estou na Umbanda há mais ou menos 28 anos. Sou o pastor Dionei, moro aqui na cidade de Araucária, tenho 23 anos e sou pastor da comunidade cristã Cordeiros da Obra de Deus. Tenho 26 anos, nasci em Guarapuava e sou mulher cristã. Ainda bem que todos que te humilharam tenham amigos para ver teus anjinhos e teu amor. Ainda bem que você perdoou a quem te fez mal e o teu Deus se agradou. Ainda bem que esse vento já está se acalmando. Nasci no berço católico. E um tempo depois, conforme eu cresci, eu descobri a igreja evangélica e comecei a me apaixonar por esta igreja, por esta doutrina, né? E comecei a frequentar, comecei a gostar, comecei a conhecer os louvores. Ainda quando era menino gay, sofri bastante, porque naquela situação de igreja tradicional eu tinha que escolher. Ou eu louvava, ou eu vivia uma prática homossexual. As duas coisas não podiam. Ou era uma coisa ou era outra. Então eu sofria muito porque eu tinha que escolher, mesmo sabendo que eu ser assim não era uma escolha. Então eu tinha que escolher e acabava sofrendo bastante. Eu trabalho como cabeleireira. Eu comecei fazendo em mim, acabei gostando. Aí comecei fazendo nas outras pessoas, comecei a ver que tinha resultado. Aí fiz o curso, me formei em cabeleireira e trabalho em vários salões. Já trabalhei em vários salões e trabalho ainda em vários salões porque chamam, né, tem bastante procura. E atendo a domicílio também, que tem bastante procura. Então, gosto do que eu faço, para mim é uma paixão, a cabeleireira como profissão. Sou natural de Rio Negro, interiorzinho aqui do Paraná, e atualmente moro aqui em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Sofri muito na igreja tradicional, porque quando me descobri gay, me descobri homossexual, houve uma certa repreensão muito grande da igreja tradicional. A minha visão a respeito da igreja inclusiva, eu gostaria muito que não precisasse existir igrejas inclusivas, porque a gente acredita que cada um de nós luta pela igualdade. É triste ver a situação que em alguns ministérios a gente não é aceito.
E aí surge a ideia da igreja inclusiva. Não uma igreja voltada, pelo menos nós aqui na Cordeiros da Obra de Deus, não somos voltados exclusivamente ao povo LGBT, nós somos voltados a pessoas, nós somos voltados a vidas. E a nossa missão na Terra é ganhar pessoas para Jesus Cristo. E essa nossa ideia surgiu quando eu conheci aqui em Curitiba, até então eu não conheci em outras cidades, e o meu maior desejo hoje como pastor é poder abrir mais ministérios Cordeiros da Obra em outras cidades, como a cidade que eu vim, em Santa Catarina, que fui pastor de igreja tradicional e vejo que há uma grande necessidade de uma igreja que aceite pessoas como a gente. Na gira que eu sou o dirigente, que é de quinta-feira, a gente tem uma pessoa trans, que é a Natalie, e ela está na gira já há uns 3 anos. Ela veio de Florianópolis. Eu conheci a Natalie na assistência, veio com as amigas e tal. Foi recebida naturalmente. Nossa tese principal que o terreiro ele tem a porta aberta para todas as pessoas. Então, até brinquei com o Maurício, falou, olha, posso citar um outro exemplo, que é a Umbanda não cobra nem a retidão de caráter, ela está aberta para qualquer tipo de gente. Porque o guia espiritual, ele entende a dor e as dificuldades de cada um. Então, a Neta, ela não tem nenhum tratamento especial. Ela hoje tem o espaço dela dentro da corrente porque ela conquistou. E isso pra gente é muito natural. Eu acho que a gente nem fica pensando muito nisso, para te dizer bem a verdade. Nosso negócio é tocar a macumba para frente. E é um trabalho que, no fim das contas, a gente entende que é um trabalho solidário, no sentido de atender quem vem de fora e que a gente não conhece e colocar eles de frente a frente com o guia, para que o guia faça esse trabalho. Então, o acolhimento espiritual, ele não faz nenhum tipo de distinção. Cada terreiro é uma célula independente. A Umbanda não tem nenhum livro sagrado que dite doutrinas. Sim. E nem um centro administrativo. Então, cada terreiro tem a cara do seu dirigente. Evidentemente, alguns dirigentes são mais conservadores e outros são têm uma cabeça mais aberta. Isso depende muito também das gerações, sabe? É o entendimento de cada um de vida, né? Mas eu, grosso modo, acho que hoje a maioria dos terreiros está aberto para todo mundo e a Umbanda prega muito a igualdade o tempo todo. A palavra do guia é a palavra da fraternidade, da igualdade, e não caberia uma discriminação assim, por uma escolha da sua orientação, do seu entendimento como homem ou mulher, ou trans, gay ou hétero, ou bi. A gente nem entra nesse mérito, para ser bem sincero. Sempre louvei na igreja, né? Mesmo ainda quando era menino gay, eu já louvava, já ia nos lugares louvar o Senhor, fazer a obra, mesmo quando ainda era menino gay. Posteriormente, anos depois, quando a família realmente aceitou e quando eu realmente tomei a decisão de se assumir trans, que era o que eu me identificava desde sempre, aí acabei ganhando um reconhecimento por cantar gospel sendo trans depois. Mas é uma coisa que eu já fazia desde sempre. E então já são aí 8 canções lançadas, e eu componho as letras também, e aí muitas agendas, muitas coisas pela frente, e com uma igreja pastoreada que me ajuda, me aconselha, e fazendo a obra do Senhor, que é a minha paixão, né? Depois da cabeleireira, a cantora é minha paixão aí de talvez uma profissão futura. A repercussão foi bastante, acredito que até hoje esteja, mas eu tive bastante apoio, graças a Deus, das mídias e das pessoas. É uma minoria que critica e eu não levo isso em consideração. As críticas construtivas eu guardo para mim, as que não eu deixo para lá, e as pessoas que apoiam eu sempre respondo aí todo mundo aí que dá uma força aí no ministério.
vida pessoal, eu tento ser discreto, sim, até para não haver muita apontação, né? Porque a gente que fala do amor de Cristo, a gente tem que passar um pouco de seriedade, eu acredito, né? Então, por isso, um pouco de discrição, ser mais discreto, mas no dia a dia, no cotidiano, quem vive comigo sabe que eu sou elétrico, e só Jesus na causa. Se considera tímido em alguma área da sua vida? Eu já fui tímido, bastante tímido algumas vezes, mas hoje eu não tenho problema com timidez. Eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu estava gostando de um menino, e aquele menino tinha me pedido em namoro. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Como é que fica? Se eu assumir um namoro, um romance aqui agora, a igreja vai me jogar a porta fora. Eu sou o pastor da igreja, como é que fica? Como é que eu vou assumir para a igreja? Então eu vou casar com um homem? O povo era tradicional, você pensa, São Cristóvão, Três Matos, uma cidade que tem 7.000 habitantes. Eu era locutor de rádio em Canoinhas, então todo mundo me conhecia. Pense como é que era. Aí, então, de repente, o pastor aparece namorando com um menino. Como é que fica a situação? Uma igreja tradicional, olha, meu Deus. Saí da igreja, fui no último culto, e o Senhor usou um vaso e falou assim: eu te amo do jeito que você é. Tinha máscara na minha presença. Eu acho que todo trabalho espiritualista tem esse viés de trabalhar o seu encontro com o mundo espiritual, independente de para onde a vida te levou. Se a tua vida foi fácil ou difícil, as pessoas elas vivem e em algum momento elas são reativas com a própria vida. Então, é claro que tem pessoas com uma vida mais difícil e outras com uma vida mais sem muita dureza, mas no fim das contas o que toca a espiritualidade é um processo muito individual. Cada um faz o seu caminho, e independente de como é a sua vida lá fora, a tua profissão, o que você faz, suas escolhas. A Umbanda não cobra, ela não te cobra acertos, ela não te cobra o fato de você estar num equívoco e repetir esse equívoco. Isso para o guia é indiferente. O guia ele vem e trabalha de novo e quantas vezes precisar. E se porventura a tua vida te puser numa situação de ter algum miasma, algum tipo de vibração negativa que te aflija, ela também é trabalhada aqui. A busca pelo equilíbrio do ser humano, ela dentro do terreno humano está muito focado na força natural, as forças do equilíbrio da natureza. É a força que cada um de nós tem dentro de si. Então o que a Umbanda faz? Ela tenta tirar de dentro de você o que você tem de melhor e pôr isso para fora. Normalmente as pessoas se dirigem a mim como Pai Santo com um pedido de bênção. E esse pedido é feito da seguinte forma: ele pede mucuyu e eu respondo mucuyu no Zambi, que a tradução disso é mucuyu sua bênção, mucuyu no Zambi é Deus te abençoe. Mas a maioria de nós se trata simplesmente com axé e saravá, que eu abro mão do cumprimento da saudação para o Pai de Santo, porque eu acho que ser Pai de Santo é um caminho que vai se desenrolando. A pessoa não escolhe isso, eu quero ser e vou trabalhar para isso. É uma consequência de estar aí. Depois do encontro com Deus que eu tive em 2011, não parei mais. E também tive a oportunidade de, posteriormente, alguns anos depois, 2014, 2015, conheci a Igreja Inclusiva. É a igreja que me abraçou, me acolheu, me aceitou da maneira como eu sou, sendo trans, conforme eu sonhava ser também. Me assumi e segui aí o Ministério Inclusivo e estou até hoje feliz fazendo a obra do Senhor. Ainda bem que o inimigo já caiu e está vencido. Deus já estendeu a mão. Ainda bem que hoje começa uma nova trajetória em sua vida. Veja agora pela tela o seu caminho.
milagre, tua mão ainda bem. E todos que te humilharam estão vivos para ver Deus agindo em teu favor. É um ser divino. E se Deus é um ser divino, Ele é muito melhor do que o homem. E se o homem, que mesmo sendo mau, ama os seus filhos, mesmo na condição de atentados, entre aspas, por que Deus não vai amar um filho que é um pouco diferente? Então Ele te ama do jeito que você é, Ele te fez desse jeito, entende? E Ele não tem nojo de você, Ele não tem raiva de você, e Ele te entende, e Ele só quer te amar. Então eu quero dizer para você, há em algumas cidades ainda igrejas inclusivas. Procure uma mais perto da tua casa, procure um pastor que te entenda e que te ame de verdade, porque a Bíblia já dizia que muitos pastores que não vão passar de mercenários, estão mais interessados em finanças do que em amor às almas. E quem ama a alma, querido, ele não vai te julgar pelo teu pecado, ele vai te amar. Estamos relembrando, Senhor, o teu sacrifício vivo, o teu sacrifício, Senhor, se entregando em nosso lugar quando nós não merecíamos. Somos gratos. Eu consagro esse suco de uva, Senhor, e que possa nos fortalecer para mais um mês, para que o teu nome seja glorificado. Amém e amém. Axé para todo mundo, saravá, irmãos, o terreiro está de portas abertas. Ser uma mulher trans no país que mais mata pessoas LGBT no mundo, o país onde a estimativa de vida de uma pessoa trans não passa dos seus 35 anos, é meio angustiante, porque eu saio de casa e eu não sei como eu vou voltar. Se eu vou voltar ofendida, se eu vou voltar decepcionada com algumas coisas. Até agora não. Até agora, graças a Deus, eu tive a sorte de encontrar pessoas maravilhosas na minha vida, pessoas que me respeitam, pessoas que podem até velar o preconceito dela, mas se colocam a respeitar o meu trabalho. Graças a Deus isso tem acontecido, mas é uma dúvida. Amanhã as pessoas, outras pessoas que eu encontrar no meu caminho, vão respeitar, vão me aceitar como eu sou, né? E outras meninas trans não têm essa sorte. Então eu me considero privilegiada, sortuda, né, vitoriosa por ter conquistado isso, mas não é fácil. Admito que não foi fácil. Graças a Deus eu nasci no berço de uma família que me aceitou, que me apoiou, que não questionou quando eu me decidi fazer minha transição, quando eu vi que eu não era apenas gay, e que sim, que eu era uma pessoa trans. A minha família não me questionou, não achou que fosse doença, porque até 2018 a OMS considerava isso como uma doença, né? E minha família nunca achou isso, nunca me quis levar para tratamentos, nunca quis me ver como uma pessoa doente, não. Sempre me viu dentro da normalidade. Eu nasci num berço católico, né? Eu tenho muitos valores católicos. Foi muito importante na minha vida esses valores. Eu tive um padre que foi o momento da minha transição, de assumir, e ele me deu muitos conselhos. E a igreja da minha cidade, a igreja local, não me excluiu, muito pelo contrário, me incluiu. Então, eu devo muito à religião nisso, porque me deu valores que me fizeram acreditar no que eu era, valores que me fizeram ver que eu era mais do que as pessoas dissessem que eu era, né? Então, mas essa sorte nem todas têm. Muitas pessoas dentro da própria religião católica sofrem preconceito. Graças a Deus eu não sofri. Tive um padre que, como eu disse, na época foi bem acolhedor, mas nem todos são assim. Algumas religiões excluem, né? Não incluem, eles excluem. A ausência de lei específica
né, sobre os direitos da população LGBTQIA+, né, também está relacionada a um certo conservadorismo de pautas igualitárias no âmbito do poder legislativo. Né? O que nós percebemos é que existem diversos projetos de lei, né, para o reconhecimento de direitos específicos, mas esses projetos não andam, né, não encaminham dentro do poder legislativo. Aqui, né, uma leitura muito mais política do que uma leitura jurídica seria, né, pela própria ausência de representatividade dessas populações dentro do poder legislativo, né, e daí todo o debate sobre a necessidade de representatividade nesses espaços para que essas pautas passem a ser prioritárias, discutidas, né, e aprovadas dentro desses espaços. O que nós vemos hoje é uma representação majoritária de segmentos conservadores, em que outras pautas são discutidas, né, e algumas pautas são inclusive barradas. Então, eu diria, né, que a ausência de lei específica não é por ausência de iniciativa, não é por ausência de debate, mas por ausência de interesse político, né, nessas pautas, por parte dos representantes eleitos, das representantes eleitos dentro dos poderes legislativos, e também, né, coloco isso diretamente relacionado a uma ausência de representatividade, né, de minorias dentro do nosso poder legislativo. E aqui, né, faço coro, né, às pautas da população LGBTQIA+, mas também de mulheres, de negros, né. Essas pautas, elas acabam tendo avanços por outros caminhos e não pelo caminho direto da representação política. Os maiores avanços que foram obtidos até hoje em termos de reconhecimento de direitos da população LGBTI, que é a mais, tem sido por meio de avanços jurisprudenciais. O que significa isso? Né? Que são demandas que foram levadas ao Poder Judiciário, que analisou essas demandas a partir, né, principalmente dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição, e reconheceu esses direitos, avançando então em pautas igualitárias, como, por exemplo, o direito à união estável, casamento civil de pessoas homoafetivas, né, o direito ao registro civil de pessoas transgênero, né, todas essas pautas que chegaram ao Poder Judiciário. A partir do Judiciário é que nós tivemos, né, o desenvolvimento, então, de regulamentações desses direitos. Mas nós temos pouquíssimas leis específicas que versam sobre o direito da população LGBTIQIA+. Né? Isso, por um lado, gera uma certa insegurança jurídica em relação a esses direitos, porque não há um instrumento normativo que permita, né, a sua ampla efetividade em todo o território nacional. A notícia recente de uma homenagem da Prefeitura de Curitiba, com relação à psicóloga que trabalha, né, ou que defende a cura gay, né, isso foi objeto de repúdio por várias organizações, e eu me junto à manifestação de repúdio, primeiro porque cura gay, né, não existe, a homossexualidade não é doença, a homossexualidade é expressão de identidade e deve ser reconhecida como direito de personalidade e da diferença, né, que é inerente a todos os seres humanos. Então, o reconhecimento de uma profissional que viola parâmetros éticos e parâmetros normativos ao promover, né, um tratamento que é inexistente para algo que não existe e não pode ter tratamento,
é no mínimo algo a se repudiar. Nós vivemos um contexto político em que as pautas identitárias têm sido questionadas, né, principalmente o poder legislativo e executivo, e são justamente esses dois poderes que estão envolvidos nessa homenagem que ignora, né, normas nacionais e internacionais, que ignora princípios humanitários, né, ao homenagear uma pessoa que, né, tem uma atuação e um discurso obviamente discriminatório e criminoso. O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais, quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção e flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo pode vencer, pra que a gente possa florescer e, baby, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar,